Provérbios capítulo 28, versículo 4. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Na Bíblia parafraseada, a Bíblia Viva, diz assim: quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Na linguagem contemporânea, que é uma linguagem que traduz uma ideia, busca traduzir a ideia, não o texto literal, diz assim: quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. Então vejam só, esse texto aqui está falando sobre a atitude das pessoas, dos homens, né? Diante da lei de Deus e aliada à capacidade de discernir o que é correto do que é errado, o que é bom do mal, né? E além de discernir, reagir moralmente diante do mal, ou seja, reagir vendo que o mal proveito nenhum traz. Então veja só. O texto quer dizer aqui que, por exemplo, aquela pessoa que diz seguir a lei de Deus, mas a rejeita, né? E temos muitos que dizem que seguem a princípios bíblicos, mas na verdade rejeitam. E acabam fazendo o quê? Justificando a perversidade. Em contraste, aqueles que guardam a lei de Deus, guardar a lei de Deus são princípios. Princípios de justiça, princípios de cuidado com o outro, de respeito com o outro, de combater o mal, princípio de tratar com imparcialidade as pessoas, porque todos são, diante de Deus, iguais. Então, esse texto aqui, no versículo 4, que diz o seguinte: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. O tema central desse texto é ver essa relação entre a fidelidade ao que a lei de Deus estabelece, aos princípios que a lei de Deus estabelece, e o discernimento, porque não é só dizer que respeita ou que cumpre, ele tem que ter discernimento para saber aplicar aquele conhecimento da melhor forma possível. Tem muita gente que diz que conhece a palavra de Deus, mas não aplica porque não consegue discernir. Então, quando acontece isso, do indivíduo rejeitar ou não saber discernir, ele está normalizando, ou seja, está impulsionando, né, que o mal vá agir, que o mal possa agir. Então, o provérbio aqui não está se preocupando apenas com a pessoa que pratica o mal, não. É muito mais que isso. Ela está dizendo aqui o seguinte, que tem pessoas que começam a aprovar aquilo que deve ser reprovado, aquilo que deve ser condenado.
Eu já falei nas lições anteriores aqui que roubar, em todas as culturas, pode procurar, não é aceito o roubo. O roubo é condenado. Na filosofia, o roubo é condenado. Tem alguns malucos aí que ficam defendendo, sabe, esse tipo de situação. Sem saber o que está dizendo. Ou não é que nem que sabe, às vezes é má intenção mesmo, a má índole. A pessoa, ela não só não rouba, ela não só tem o espírito do bandido e do roubo porque pega uma arma na mão, não. Entendeu? Tem gente que não tem coragem de pegar arma na mão, mas ele tem o espírito do bandido. Né? O espírito do roubo. Ele acha que roubar não tem nada demais. E por isso você vê políticos e mais políticos aí assumindo poder e roubando cada vez mais, porque ele tem exatamente isso aqui que esse texto está dizendo. Ele passa a considerar, a aprovar aquilo que devia ser condenado. Certo? E tem inúmeros exemplos, né? A gente vive aí recheado de corrupção faz 20 anos aí. E mesmo assim as pessoas não desconsideram. Por quê? Porque estão aprovando aquilo que deve ser condenado. Porque se as pessoas reprovassem, ou seja, conhecendo a palavra de Deus, porque todo mundo diz que é cristão, né? Agora que está aparecendo o pessoal que, eu sou ateu, né? Eu sou agnóstico, eu sou... A diferença entre o ateu e o agnóstico é o seguinte: o ateu diz que não acredita em Deus. O agnóstico diz que não acredita, ele tem a dúvida, porque ele nem consegue provar que Deus existe, nem consegue provar que Deus não existe. Provar com, vamos dizer assim, com linguagem humana. Né? Só que não vai provar nunca, porque Deus está além da linguagem humana. É verdade. Né? Está além da nossa capacidade de expressar. Nossa capacidade de expressar-se é limitada. Né? Então, Deus é algo que a gente não consegue dizer com palavras. A gente vê que Paulo viu coisas e diz, olha, eu vi coisa que eu não sei como falar. Eu vi lá, eu não sei se foi em sonho, eu não sei, eu sei que eu vi, era tão real, né? Eu não sei se eu fui trasladado, eu sei que eu vi o terceiro céu, e o que eu vi, eu não consigo ter palavras. Né? Não consegue ter palavras. Ou seja, ele só viu a criação de Deus, ou seja, a perfeição, e ele não conseguiu ter palavra para dizer, olha, era equivalente a tal coisa, porque não tem no nosso ambiente nada que represente. Porque a gente vive num ambiente de imperfeição, então a gente não consegue representar, né? E aqui o texto está dizendo que tem gente que está dando legitimação ao que é errado. Diz que o errado é certo e o certo é errado. Pronto, é assim. E tem muita gente fazendo isso, entendeu? Muita gente. Né? Muita gente. Então, o problema aqui é normalizar esse mal. Então, vejam só. Uma coisa, meus irmãos, é a pessoa praticar a injustiça, ou cometer um ato de injustiça, ou tolerar, sabe, ou justificar. Outra coisa é elogiar aquele que pratica. É diferente. E está acontecendo no nosso país hoje. Nós temos juízes decidindo contra o que o direito estabelece. Isso é um ato de injustiça e nós temos pessoas que estão elogiando. Temos pessoas que estão elogiando. Então, quando a pessoa começa a elogiar a prática da injustiça, é a inversão total dos valores. É a inversão completa. Né? E aí, cada um que queira usar um argumento para dizer assim, essa justiça, né, tem um... Não gosto de usar esse termo, não, mas vou usar. Tem uns idiotas que dizem assim, essa justiça é burguesa. Né? E aí as pessoas engolem essa conversa para justificar aquilo que para ele fazer o que ele quiser de errado. E aí ele quer tornar o errado correto. Os irmãos trabalham, né? Trabalharam a vida toda, ainda trabalham, não é verdade?
Todos vocês já conseguiram alguma coisa na vida. Essa semana eu vi um vídeo, e aí pense bem, se coloca no lugar. Uma pessoa de 70 anos tem uma casa. Mora nessa casa a vida toda. Foi criada nessa casa. Aí saiu para fazer uma feira. Quando voltou, tinha um grupo de pessoas dentro da casa dela. E ela quer entrar, não, você não entra mais, essa casa não é mais sua, não, essa casa é nossa. Pois isso aconteceu mesmo. Aconteceu, a semana passada, aqui em São Paulo. E a mocinha que entrou era afoita, né? E teve uma pessoa que foi lá questionar ela, cadê o documento da casa? Eu não preciso de documento da casa, a casa agora a gente ocupou, a casa é minha. E a mulher, a dona da casa, por incrível que pareça, quando a polícia chegou, perguntou, a senhora tem os documentos da casa? Gente, a pessoa tem a casa invadida, aí os vizinhos vieram testemunhar a favor dela. Não, ela mora aqui. Essas pessoas invadiram quando ela saiu. Todo mundo conhece ela aqui. Resultado, passaram 11 dias na casa dela. Quando saíram da casa, que ela disse que entrou, a casa estava destruída. A casa estava destruída. E a pessoa que saiu ainda saiu agredindo um, agredindo o outro, né? A polícia tirou e eles ainda agredindo as pessoas que estavam denunciando eles. Ou seja, e tem gente que elogia. Eu vi comentário de gente elogiando. Ah, tem que invadir mesmo. Aí eu pergunto a vocês, você tem sua casa, você lutou, trabalhou, juntou dinheiro para fazer sua casa. Aí vem alguém, entra na sua casa, e ainda diz que isso é correto, né? Tem advogado que defende isso, eu não defendo. Né? Eu defendo o seguinte, o indivíduo roubou tem que estar preso. De político a ladrão, qualquer um. Porque no dia que começar a prender todo mundo que rouba, que seja político corrupto ou não, porque uma hora as pessoas vão ver que não vale a pena mais, porque ele vai ficar preso. O problema é que tem mais bandido do que gente honesta, principalmente em posição política. E as pessoas votando. O pior é isso, a pessoa ainda continua votando. E ainda para completar, há um problema que eu digo é um problema mental na cabeça das pessoas que não conseguem mais discernir o certo e o errado. Ela não consegue discernir. Ela faz a avaliação do seguinte, eu vou obter alguma vantagem, se é certo ou errado, não me interessa. Tem muita gente que está usando essa filosofia de vida. Qual é a vantagem que eu vou ter? Não quero saber se está certo ou errado. E o texto aqui de Provérbios está condenando exatamente isso. Então, aquela pessoa que guarda a lei, que diz aqui, os que guardam a lei se indignam contra ele, ou seja, contra quem? Contra o perverso, contra quem está fazendo errado. Então, ainda não se perde tudo porque temos pessoas que não ficam neutras numa situação dessa diante da perversidade, diante da maldade. Então, quando a pessoa abandona o que a lei determina, ela perde discernimento moral, porque ela começa a achar que aquilo que ela faz não tem problema algum. Os outros fazem porque eu não posso fazer. Fulano fez roubou e não foi preso porque é você. Né? Porque você. Está cheio de vídeos na internet de pessoas sendo assaltadas todos os dias. E o indivíduo vai para a audiência de custódia e ele é solto. E ele volta a roubar. E ele volta a roubar. Aí prende o indivíduo, mas o indivíduo fica lá sem fazer nada, ocioso. E é de propósito. É de propósito. Porque pensem bem, se ele trabalhasse, ele ia fazer o quê? Gerar dinheiro dele para pagar o quê? A alimentação dele, né? Aí o que é que o pessoal faz? Não, não vamos fazer isso não. Tem gente que pensa assim, vamos deixar ele sem fazer nada.
Vamos deixar eles ficam lá sem fazer nada. Porque a gente vai poder oferecer mais, né? Oferecer muito mais coisas. E muito mais coisa da seguinte forma. Por exemplo, uma vez eu ouvi a seguinte conversa, eu não era nem advogado, estava em São Paulo. Havia rebeliões e botavam fogo nos colchões, né? Eu ouvi de um advogado, trabalhar por uma empresa, e disse, felizmente a regra do jogo é essa. As próprias empresas incentivam o pessoal que está preso a botar fogo em tudo e destruir tudo para eles poderem construir de novo. Para ele vender mais colchão. Ele envia a comida estragada, o pessoal se rebelar pela comida, para ele cobrar mais caro para dizer que a comida é boa, não é ruim. E eles mandam, mas manda a comida estragada. Você abre aquela comida, você não consegue comer aqui. Muitas vezes a comida vai estragada. Então faz de propósito. Ele não deixa o cara trabalhar, porque se o cara trabalhar e ganhar o dinheiro dele, ele começa a fazer o quê? Eu quero escolher o que eu quero comer. E aí vai ser difícil ele oferecer qualquer porcaria para o cara comer. E quando ele não paga, não, você está recebendo, então o que a gente pode dar é isso aqui. Você gosta ou não gosta. E é exatamente baseado nesse princípio. O abandono da lei, o cara perde o discernimento moral. Porque se o indivíduo não cumpre o mínimo necessário, né, para o que a lei determina, por exemplo, a lei não determina que a gente tem que o fornecedor forneça comida estragada. Não. Quando se faz uma licitação, se diz tudinho exatamente como se quer. A comida qual é, o cardápio qual é, né? Mas não fazem. É como a gente vê em escola, merenda escolar. Eu já comi merenda escolar, já comi aqui e já comi fora daqui. E a de fora é melhor do que a daqui. A que eu comi em escolas municipais em São Paulo é muito melhor do que a daqui. Não sei agora, mas pelo menos na época. Aqui sempre era macarrão com carne moída continha, ou se não, macarrão com ovo. Né? Era assim. Né? Já em São Paulo eles botavam carne moída, botavam feijão, botavam carne, botavam salada. Né? Tinha até suco. Né? Depois tinha um doce, uma barra de doce, ou às vezes até um iogurte eu já vi em merenda. Né? Era uma boa alimentação, entendeu? E muitas dessas crianças não têm o que comer em casa, então comem na escola. E para eles, às vezes, é a única refeição do dia. Por isso que você vê o menino repetir 2, 3 vezes. Porque não tem comida em casa. Né? Muitos deles não comem carne em casa, mas vai comer carne na escola. E aí o que é que o político faz? Que tem essa mentalidade que não cumpre a lei, ele abandona a lei. Não, eu estou dando a comida que eu posso dar é essa, se você quiser, queira. Se não quiser, não queira. Só que se esquece de um detalhe, o povo, né? Quem que deu aquele dinheiro para ele comprar? Primeiro que o dinheiro não é dele. Ou das próprias pessoas que foi recolher através de impostos para pagar. E eu fico injuriado quando eu vejo políticos dizendo, eu dei tal coisa. Você não deu nada. O dinheiro não é seu. Como é que você deu alguma coisa? Né? Ah, eu fiz tal coisa. Sim, mas o dinheiro é seu? Não. Você é apenas era para ser apenas um mordomo. O mordomo faz o quê? Só serviço. Mais nada. O dinheiro não é seu. Mas a gente está vendo uma situação bem complicada, né? Que no Brasil hoje não está se respeitando a lei. Né? Juízes que eram para respeitar a lei não respeitam. E na mais alta corte do país o pessoal não está respeitando. Está descumprindo a própria Constituição. Então, quando se abandona a lei, perde-se o discernimento moral, e aí o que acontece? Começa a provar o que é perverso, provar o que é errado. Começa a dar aprovação. Do outro lado, temos as pessoas que querem seguir fielmente a lei, ao que determina a lei. E essas pessoas começam a ter discernimento moral, porque começam a ver, olha, a lei está dizendo que eu não posso fazer isso. Você está fazendo errado, porque a lei determina isso, então você está no caminho errado. Mas o indivíduo diz o quê? O problema é meu.
Você tem nada a ver com a minha vida? Eu não tenho, mas a lei tem. Você tem que cumprir ela. E eu tenho que alertar, né? É verdade. E o problema está onde? Quando a gente começa a chamar quem é perverso, né, de pessoa digna. E a gente está vendo discurso e mais discurso aí, inclusive até de pastores levando políticos em púlpitos, político corrupto, político bandido, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele não quer nem saber, né? Mas fica usando o nome de Deus para ganhar voto, né? Principalmente nessa época de eleição. Então, esses versículos que a gente leu, a gente vai ver no próximo que ele é um complemento, né? Diz assim, ó, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então vejam só, para a gente poder concluir, o que é o perverso? Que é a parte mais interessante aqui desse texto. Perverso não é uma pessoa que comete erro. É muito mais do que isso. É um indivíduo que vive numa condição moral reprovável. Um indivíduo que vive numa condição moral reprovável. O que é uma condição moral reprovável? Ele não rouba, mas incentiva o roubo. Ele mente. E ele se gaba que mente. Ainda se gaba que mente. Ele é um indivíduo que, se as pessoas fizeram de errado, problema delas. Eu não vou mover nada para mudar isso. Ele até incentiva, ele vê e deixa. A atitude moral reprovável é aquele indivíduo que ele sabe que é errado, mas não quer fazer o errado. Quer fazer. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Ele não quer fazer o que é certo. E ele arruma um discurso e ele faz um discurso para dizer que o que ele está fazendo está certo, mesmo estando errado, e todo mundo vê que está errado. Então é aquela pessoa que, segundo a visão do sábio aqui em Provérbios, é aquela pessoa que se posiciona contra a ordem e a justiça estabelecida pelo próprio Deus. Então, esse provérbio aqui não está dizendo que perverso, o perverso não é só porque ele nasceu em pecado, não. Não é só isso, não. O perverso aqui é aquele que nasceu no pecado, mas ele considera que aquilo que ele faz é aceitável. Tá certo. Não quero saber, não me interessa. Dane-se o que os outros pensam. Né? E ele está fazendo errado e continua. Conhecemos gente assim? Conhecemos. Eu conheço gente que falava isso. Dane-se, não quero nem saber. Não me interessa se está certo ou errado. O problema é dos outros. Estou nem aí. Então, a pessoa pode até considerar seu comportamento aceitável, né? Ela acha que é normal. Ela busca normalizar uma coisa que é errada. Mas o texto aqui de Provérbio está dizendo que
ela é classificada como uma pessoa perversa. Pois o que importa, meu irmão, não é só o indivíduo estar na condição de pecado, é como ele age. E se, como ele age, ele ainda acha que está, mesmo sabendo que está errado, ele diz, não, está certo. E aí ele vai cada vez mais se aprofundando nessa posição e vai perdendo esse discernimento moral. Né? Ele vai abandonando o que é certo, começa a o quê? A perder completamente o discernimento moral. É assim que funciona o ser humano. Ele perde o discernimento moral e começa a achar que está normal. Certo? Então, para a gente poder encerrar, esse versículo está descrevendo o processo pelo qual uma pessoa, ou uma comunidade, ou uma sociedade, ou um povo, ou uma nação, ele perde a capacidade de reconhecer o que é mal. E no nosso país está acontecendo isso. Muitos estão perdendo a capacidade de reconhecer o mal moralmente. Inclusive usando os próprios instrumentos governamentais para promover o mal. E dizendo que está fazendo algo bom. E não é. Tá? Vou dar um exemplo aí para os irmãos. Os irmãos veem lombada eletrônica o tempo todo aí, para cima e para baixo, né? Não é? Mas o discurso que se diz qual é? É para preservar a vida, né? Esse é o discurso que se diz, mas moralmente o que se vê é que no fundo, o que se quer ali é arrecadar mais dinheiro e as pessoas que estão lá naquela posição poder desviar mais dinheiro com corrupção. Então se usa um discurso muito bonito para dizer estamos preocupados em proteger você. Mas no fundo é para desviar dinheiro público. Ou seja, não reconhece a imoralidade que está cometendo. E aí você vê lombada eletrônica em lugar que não passa ninguém. E não tem aviso. Aí você vem e passa como foi multado. Já aconteceu comigo já. Passar um lugar quando vejo tem. Tem uma lombada aqui, não tem aviso, não tem nada. E aí você fica bem assustado. Que é para ter um aviso. Né? Ó, essa rodovia é monitorada e tal, e vamos ter lombada eletrônica. Aí o que é que eu faço? Eu uso um programa de computador o tempo todo, quando eu saio com o carro. Porque às vezes aparece e você não sabe de onde aparece. Para não ser multado. Né? Tem uma situação em Recife interessante. Eles pegam, a estrada é 60 quilômetros. Aí você vem, passa a primeira lombada é 60. Aí você faz o quê? Tem outra lombada, é 60, né? Não. 50, ou às vezes é 40, né? E depois 30. Aí você fica surpreso, porque você olha assim, peraí, por que essa velocidade tão reduzida aqui? Porque a avenida aqui, lá onde eu passei em 60, também passam pessoas. E outra coisa, você vindo a 60, você consegue frear o carro. Dá para frear o carro. E não atropelar uma pessoa. Se é 60 por hora, o carro consegue frear rapidamente. 60. Freia tranquilamente. Mas ele bota o quê? Não, vamos botar agora uma com 30 e vamos botar outra com 30 e outra com 20. O cara vem pensando que é 60. Quando vê, a redução é muito brusca. Né? E aí, qual é o objetivo? Eu não acredito que seja cuidar de vidas. Né? Então, vou dando só um exemplo, né, que infelizmente acontece. E, para finalizar,
A gente não pode esquecer que quando a gente perde a condição moral de discernir o certo do errado, começa a normalizar o que é errado, começa a aceitar o que é desonesto, a gente começa a perder a capacidade de chamar o que é mal de mal, o que é errado de errado.